todos. Queremos agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui mais uma vez, em mais uma leitura diária. Queremos agradecer primeiramente a Deus, porque tudo provém de Deus e sabemos que tudo é para Deus. Queremos agradecer também ao nosso grande amigo, nosso irmão e companheiro Edgar Melo, por ter iniciado esse projeto maravilhoso e ter dado essa oportunidade para nós. E nós estamos aqui participando mais uma vez de uma leitura diária. Sabemos, meus irmãos, que hoje nós vamos estudar a lição de número 11, uma lição gloriosa da parte do Senhor Jesus, uma lição que trata a respeito de Esdras, que tem por título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Sabemos o quão zeloso Esdras ele era pela palavra, pelas escrituras do Senhor Jesus. E nesta manhã estaremos estudando a palavra do Senhor, mas o nosso subtema, que é conhecido como a nossa leitura diária, a qual foi o tema proposto para nós estarmos aqui falando, é a palavra de Deus, é inspirada. Sabemos que toda palavra que vem de Deus é inspirada e foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a qual fez os homens a escrever e está em nossas mãos hoje, para nós estarmos manuseando a própria boca do Senhor. Então, meus irmãos, hoje é a lição de número 11, como nós falamos, o título da nossa leitura diária, a palavra de Deus é inspirada, e ela está baseada na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo número 1. É importante nós acompanharmos essa leitura para a glória de Deus, capítulo de número 1. E o versículo, meus irmãos, versículo 16 até o versículo 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque não vos fizesse saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnificência glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem tenho muito comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspiradamente pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, que trata a respeito da Bíblia Sagrada. Sabemos que o apóstolo Pedro foi muito zeloso na palavra e nas escrituras do Senhor. A gente conhece muito bem que Pedro, ele gostava muito de exortar os irmãos com sermões, e através dos seus sermões, a primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteu ao nome do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Sabemos o quão zeloso ele era pelas escrituras do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é inspirada. E o que quer dizer isso? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
sabemos que aproximadamente 40 homens, 40 autores escreveram a Bíblia Sagrada, mas no versículo 21 da leitura que a gente leu, a Bíblia vai nos falar que esses homens não escreveram por vontade própria, esses homens não escreveram por força humana, esses homens não escreveram porque queria escrever, por um acaso não. Esses homens, eles escreveram a Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus ela é inspirada, porque não foi o homem que escreveu as Escrituras de Deus, mas foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever a Bíblia Sagrada. E a gente sabe, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada ela é um livro dividido tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele possui 39 livros e o Novo Testamento ele possui 27 livros. E esses livros são divididos por epístolas, por livros poéticos, por livros históricos, por livros como o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada. Vem os livros poéticos, os historiosos, os livros que contam histórias, e assim vai se formando a Bíblia Sagrada. Mas, queridos irmãos, a Bíblia vai falar que no capítulo 1 e versículo 20 da leitura que a gente leu, assim nos diz a palavra de Deus, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, como nós falamos, não é simplesmente pegar uma caneta. Naquela época, aqueles homens pegavam uma caneta e começavam a escrever da sua própria vontade. Não. Aqueles homens falaram e escreveram a palavra do Senhor inspiradamente. É bem verdade que a gente sabe que todo crente ele deve estar a meditar na palavra de Deus todo dia. Porque a Bíblia vai falar no Salmo 119 e o verso 105, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando o crente começa a basear-se a sua vida na palavra do Senhor, tudo na sua vida vai decorrer bem, porque ele está firmado na palavra do Senhor. Outro homem de Deus que gostava de examinar as Escrituras era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era bem intítico nas Escrituras do Senhor, ele era bem influente, ele gostava de meditar na palavra de Deus, ele era um homem preparado, ele era um homem estudado e tinha muita capacidade para ensinar e exercer toda a palavra de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que o texto bíblico ele vai falar que quando Paulo ele está em Bereia, que fica em Tessalônica, quando ele está lá no capítulo 17, a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que ele estava reunido com os seus homens, ele estava reunido com Silas, Timóteo e os demais homens que estavam ali em Bereia. E no capítulo 17 do livro de Atos e o capítulo 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, esses homens mais nobres de que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra do Senhor, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então veja, Paulo ele reuniu os homens mais nobres daquela época. Ele reuniu aqueles homens que tinham um patamar elevado, aqueles homens que eram preparados, instruídos, pronto. Paulo reuniu todos eles. E quando Paulo reuniu todos aqueles homens, agora Paulo ele começa a examinar na palavra do Senhor todo dia da sua vida, como diz aqui o texto que a gente leu.
todo dia que eles estavam ali, eles estavam o quê? Examinando a palavra do Senhor. Então, é importante quando um crente ele começa a examinar a palavra do Senhor, porque tudo na sua vida vai começar a decorrer bem. Então, meus irmãos, é importante nós examinarmos a palavra do Senhor, para que a palavra de Deus seja a luz que guie o nosso caminho.